Fala galera, beleza? Meu nome é César Alcâncio, seja bem-vindo e seja bem-vindo ao meu canal. E se você não sabe a diferença entre Git Rebase e Git Merge, assista esse vídeo até o final, que você vai poder usar o Git Rebase tranquilamente daqui pra frente. Eu criei um projeto para a gente fazer os testes e ver a diferença entre o Git Merge e o Git Rebase. Mas antes, vamos ver a diferença entre o Git Merge para duas branches que são divergentes e o Git Merge para duas branches que não são divergentes, né? O que é uma branch divergente? Se eu tenho a master e eu fiz uma outra branch e a master recebeu commits e a outra branch recebeu commits e agora eu quero juntar as duas na minha segunda branch, nesse caso é uma branch divergente, porque elas foram bifurcadas, né? A master recebeu mais commits e essa minha segunda branch recebeu mais commits também. Caso eu tenha a branch master e essa segunda branch aqui também, e só a branch master recebeu novos commits e agora eu quero pegar os commits da master para essa nova aqui, nesse caso não foi bifurcado, né? Porque só a master ganhou novos commits e eu quero pegar esses commits e colocar na minha branch, nessa minha segunda branch. Então essa é a diferença de uma branch divergente e uma branch não divergente, né? Se você ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários que a gente tenta esclarecer. Mas basicamente, quando bifurca, é que as duas receberam novos commits e quando não bifurca, é que só uma delas recebeu novos commits, né? Então nesse caso, se eu quiser pegar esses novos commits da outra, sendo que eu não recebi nenhum novo commit, é um merge de duas branches que não foram divergentes, beleza? Vamos baixar o nosso projeto e vamos fazer nosso primeiro teste com branches não divergentes. Vou copiar aqui a URL do projeto, vou vir no terminal, vou dar um git clone no projeto cidades, né? Vou entrar na pasta do projeto e aqui eu tenho o projeto básico, né? Se eu der um git log, eu vou ver que esse projeto tem apenas dois commits, São Paulo e Xangai. E se eu der um ls, eu vou ver que ele tem apenas um arquivo que é um index.html. E eu posso olhar um pouco esse index.html e eu vou ver que é basicamente uma lista de cidades, né? Assim como o nome já diz, cidades é apenas uma lista de cidades e eu vou adicionando cidades a essa lista, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer agora é criar a nossa segunda branch, que eu vou chamar essa branch de features novas cidades. Então, vou vir aqui git checkout -b, né? Essa forma já cria a branch e eu também já dou um checkout para essa branch, né? Já mudo de branch e vai ser feature novas cidades. Beleza, eu já estou aqui, já criei minha branch e já estou nela, né? Mas agora o meu repositório remoto ainda não tem essa branch, então eu vou dar um git push para mandar essa branch para lá, né? E ele me retorna um errinho aqui, ele fala que eu tenho que falar qual que é o upstream da minha branch, git push set upstream origin feature novas cidades. Com isso, vamos ver se funcionou. Beleza? Com isso, o que eu acabei de fazer é, eu tenho minha branch local, que ela chama feature novas cidades, e eu tenho minha branch remota agora também, que chama feature novas cidades. Então a gente vai voltar aqui para nossa master, git checkout. Vamos para master. A gente não mudou a nossa branch, né? As duas branches elas estão iguais. E eu vou simular aqui algumas alterações na master. Então eu vou dar um vim no meu index.html e vou adicionar uma cidade. Vou vir aqui depois de Xangai, dois espaços, LI, Rio de Janeiro, fecho o LI, ESC2.x para salvar o arquivo. Ele já salvou. Se eu der um git status, ele já vai ver que eu modifiquei esse arquivo. Eu vou adicionar esse arquivo, git status, arquivo adicionado. Vou fazer um commit, add Rio de Janeiro, e eu vou mandar esse commit lá para minha origem. Vou fazer um git push. Vamos ver se vai funcionar e ele vai mandar esse meu commit do Rio de Janeiro lá para o meu repositório remoto. Então se eu vim aqui no meu remoto, fazer um refresh, eu vou ver que agora já tem 3 commits. add Rio de Janeiro já está aqui. Se eu abrir meu index.html, eu já tenho Rio de Janeiro. Beleza? E se eu voltar para minha branch, git checkout, features novas cidades, e eu der um git log, eu só tenho apenas 2 commits
não tem o Rio de Janeiro, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho duas branches, a Master e a branch featuring novas cidades, e a branch Master recebeu novos commits, ou seja, ela está adiantada aqui, ela está acima da branch featuring novas cidades. E eu vou pegar esse commit da Master e vou colocar na minha branch novas cidades. Então, dentro da branch featuring novas cidades, eu vou dar um git merge master, e ele aplicou esse commit, né? Aqui a gente pode ver que apareceu uma mensagem chamada fast forward, que ela é importante, e eu tive um arquivo atualizado que foi um index.html. Se eu der um git log, eu vou ver que eu tenho esse commit adicional, Rio de Janeiro, beleza? Vou dar um key aqui para fechar. Então, o que aconteceu? Quando a branch é não divergente, o commit simplesmente é aplicado na minha branch. Aqui, como a gente viu, isso se chama merge fast forward. Isso significa que eu não vou adicionar um commit extra só por causa do merge, né? A gente vai fazer um teste agora com branch divergentes e a gente vai ver que o comportamento do merge ele é um pouco diferente, né? Ele não apenas copia os commits da outra branch, como ele também gera um commit adicional. Então, só para a gente ver aqui de novo, que só tem os 3 commits, São Paulo, Xangai e Rio de Janeiro. E a gente vai na master, só tem os 3 commits também, São Paulo, Xangai e Rio de Janeiro. Agora vamos fazer um exemplo de branch divergente, para a gente ver a diferença. Eu vou vir aqui na master, eu vou adicionar um commit, fazer uma mudança no meu index.html, vou adicionar uma cidade, vou adicionar cidade do México e vou salvar. Beleza, vou adicionar o index, vou fazer meu commit, add cidade do México, vou fazer um push e vou dar um git log. Eu tenho meu commit adicional cidade do México. Okay. Agora eu vou para a minha branch feature novas cidades. Nessa branch, se a gente ver aqui, a gente só tem até o Rio de Janeiro, não tem a cidade do México, né? Então eu vou fazer um git push do Rio de Janeiro, que eu não tinha feito. Beleza, agora eu vou dar um git log, a gente está, a nossa branch local está igual a nossa branch remota, e eu vou adicionar um commit. Depois do Rio de Janeiro eu vou adicionar a cidade Istambul. Istambul. Salva. Git add. Git commit. E git push. Vamos dar um git log para a gente ver. Então eu tenho aqui São Paulo, Xangai, Rio de Janeiro e Istambul. E se eu for para master e dou um git log, eu tenho São Paulo, Xangai, Rio de Janeiro e Cidade do México. Ou seja, a master recebeu Cidade do México e a minha nova cidade recebeu Istambul, né? Isso significa, isso a gente pode interpretar como 2 times trabalhando paralelamente, né? Um time colocou coisas na master e eu já estava trabalhando aqui na minha branch, eu preciso pegar agora essas mudanças. Se a gente vir aqui na minha feature novas cidades, eu vou tentar pegar essas mudanças da master, que é a Cidade do México. Então eu vou dar um git merge master. Nesse caso, além de estar divergente, ele também deu um conflito, porque eu acabei mexendo exatamente na mesma linha, né? Então vamos resolver esse conflito. Eu vou dar um git status aqui para ver o arquivo que está conflito. Esse é o nosso único arquivo. Vou abrir o index.html. Ele fala que na minha branch tem Istambul e na master tem Cidade do México. Então eu vou acabar deixando as duas. Vou salvar. Vou adicionar essa mudança. Vou fazer um commit. Merge master. E vou dar um git push.
Beleza, agora a gente vai ver que a gente tem um commit de São Paulo, Xangai, Rio de Janeiro, Cidade do México. Então eu acabei pegando esse commit da Cidade do México. Tem um commit do Istambul, que é o que eu fiz na minha branch, e eu tenho um commit adicional que chama Merge Master, que eu precisei gerar pelo fato de eu ter duas branches divergentes e fazer o merge, né? Então o Rebase ele vem justamente para ajudar isso. O Rebase, a ideia dele é não criar esse merge, não criar esse commit adicional para o merge. Vamos ver como ele funciona. Eu vou criar uma branch nova a partir da master, git checkout master. Então aqui a gente vai ver os logs e a gente só tem até a Cidade do México. Eu vou criar uma branch nova que vai chamar feature cidades populosas. Faltou o menos B aqui para criar essa branch. Eu vou fazer um git push para a tela remotos também. Beleza? E eu vou criar um commit nessa branch, né? Então vamos abrir aqui index.html. Eu vou adicionar a cidade mais populosa do mundo, que é uma cidade na China. Aqui depois a Cidade do México. Espaço. A cidade chama Chongqing. Vou salvar o arquivo. Vou add o index HTML. Vou fazer meu commit add Xingqing. Vamos ver se é assim mesmo, não? Xingqing. E vou fazer meu push. Beleza. Agora eu tenho uma branch que tem São Paulo, Xangai, Rio de Janeiro, Cidade do México e Xingqing. Se a gente for para master e adicionar uma cidade aqui, a gente vai ter de novo as branches divergentes. Então vamos adicionar uma cidade aqui na master também. Dá um meu index, depois a Cidade do México. Vou adicionar a cidade Guadalajara, que é aqui no México também. Fechar. Salvar. Add git commit add Guadalajara git push. Nesses exemplos a gente está fazendo push na master, mas no dia a dia a gente não faz isso, né? Então a gente tem um git log com a nossa master, que depois da Cidade do México tem Guadalajara, e a gente tem a nossa branch de feature cidades populosas, que no git log tem a nossa Xingqing, beleza? Nossa cidade chinesa. Então agora dentro da nossa feature cidades populosas, em vez de a gente utilizar um merge, eu vou utilizar o Rebase e a gente vai ver a diferença dele pro merge. Então eu vou dar um git log aqui só para a gente olhar. Vou guardar esse commit. Ele começa com C43, né? E ele foi feito aqui às 18h53. Então eu vou anotar esses valores. Beleza, anotei para a gente poder comparar depois com os resultados do Rebase. E eu vou dar um Rebase na nossa master. Git Rebase master. Beleza, aqui ele deu conflito também, né? Porque a gente acabou mexendo na mesma linha, mas é bom que a gente vai entender a diferença exatamente do merge e do Rebase exatamente na mesma situação. Então o que ele fez aqui? O Rebase, diferente do merge, ele não apenas junta as duas branches no final. Ele vai pegar a base da onde as branches bifurcaram, nesse caso o commit Cidade do México, porque aqui eu tenho Cidade do México na master, e depois um commit de Guadalajara, e eu tenho Cidade do México na minha branch Cidades Populosas, e depois um commit de Xingqing, da cidade chinesa. Então ele vai pegar essa base, que é a Cidade do México, vai pegar o commit da master, que é Guadalajara, e depois vai aplicar o meu commit em cima, que é o commit da cidade chinesa Xingqing, beleza? Por isso que ele mostra aqui a mensagem para a gente. First, rebobinando, né, a nossa branch para que ela seja
a nossa base mais o que está lá na nossa nova base, né, que vai ser a master, por isso que chama Rebase, e colocando meu trabalho no topo disso aí, beleza? Então ele vai primeiro rebobinar, que é fazer esse processo que eu acabei de falar, e depois ele vai aplicar o meu commit sobre esse trabalho. E nesse caso deu um conflito justamente nessa primeira parte, né? Se eu tivesse mais de um commit, ele ia aplicar o primeiro, o segundo, o terceiro. E caso tenha conflitos, ele vai parando em cada commit que ele vai aplicando, né? Como eu só fiz um commit, ele parou aqui no primeiro commit. Então eu vou dar um git status. Eu vou poder ver que eu estou no meio de um git rebase. Aqui mostra uma mensagem rebase 1 de 1, que é apenas um commit. E os dois mudaram o index.html. Então eu vou abrir o index.html. E ele fala, né, que a minha branch, que é a minha branch rebobinada, ela tem o Guadalajara, enquanto eu estou adicionando o Xing King nisso e está dando esse conflito. Então eu vou arrumar aqui para deixar os dois. Vou resolver o conflito. Faltou um igual aqui, tirar. Salvar. Vou dar um git add. E a diferença aqui é que eu não vou fazer um commit. Eu vou dar um git rebase continue. Para ele continuar aplicando os próximos commits. Que nesse caso não tem, né? Git rebase continue. E ele aplicou o add Xing King na minha branch. Se eu der um git log, eu vou ver que eu tenho Rio de Janeiro, Cidade do México, que era a nossa base, Guadalajara e Xing King em cima do Guadalajara, né? Então foi isso que ele fez mesmo. Ele pegou a base, que era a Cidade do México, aplicou a nossa nova base, que era a master, que tinha um commit Guadalajara, e sobre isso aplicou os meus commits, que no caso eram só, que era o Xing King, beleza? Essa é a diferença principal do Git Merge e do Git Rebase, né? Por isso que é importante frisar que a diferença acontece apenas com branches divergentes. Caso eu não tenha branch divergente, meio que vai dar na mesma, porque eu não tenho um commit para aplicar depois que eu fizer a nova base, né? Então, se eu fizer um merge ou um rebase, ambos não vão gerar commits e ambos vão ter a mesma linha do tempo do nosso git log. E aqui a gente pode ver também que esse commit do Xing King, ele mudou, né? Ele não é mais o mesmo. Agora ele começa com 0.5.13 e antes eu tinha anotado ele aqui. Ele começava com C43, né? E o horário dele era das 6h53 e ele manteve o mesmo horário, né? Então os dados dele mantêm mesmo, a data, o autor, o comentário também mantém igual, só que o commit muda, né? E isso muda um pouco como a gente vai lidar com ele daqui para frente. Se eu der um Q aqui, eu vou ver que no git status, aqui no git status ele está falando que as nossas branches local e remotas estão divergentes, né? Porque eu tenho dois commits aqui que não existem na minha branch remota, que é o de Guadalajara e o de Xing King. São dois commits que eu tenho aqui que não tem na minha remota das cidades populosas, e nas cidades populosas tem um commit que eu não tenho na minha local, que é aquele commit de Xing King também, só que ele tinha outro código, né? Porque eu acabei fazendo um rebase, eu acabei aplicando ele de novo, né, na minha branch e eliminando aquele antigo. Nesse caso, eu vou precisar fazer um git push force, porque o que eu quero que prevaleça é a minha branch local, depois que eu fiz o rebase, porque eu ajustei ela tudo bonitinho. A remota ela tem o Xing King, mas ela não tem o Guadalajara, então não serve, né? E agora elas estão divergentes. Para a gente confirmar isso, a gente pode ir na nossa branch remota, a gente vem aqui, cidades populosas, em commits, e a gente consegue ver que a gente tem o nosso add Xing King e o commit dele é o C43, né? Enquanto aqui eu tenho o Guadalajara, que é o 2AA0, aqui eu não tenho o Guadalajara, e eu tenho o meu Xing King, que é o 05113, que eu também não tenho aqui. Então eu tenho dois commits na minha branch local, enquanto eu tenho um commit só na minha branch remota. Então eu vou fazer o git push force, e a minha branch remota ficou com os mesmos commits que a minha branch local. Beleza? Se você gostou, deixa o joinha aí, indica para os seus amigos
que ainda não sabe a diferença entre Git Merge e Git Rebase, e a partir de agora você pode usar o Git Rebase aí com muito mais conhecimento, beleza? Valeu!